Oi, aqui é a May Mortari e hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre como foi o lançamento do meu conto A Guardiã de Ideias, que saiu em abril, que foi o primeiro conto que eu lancei independente. Antes de eu lançar o meu conto como autora independente, eu não tinha muita noção do que eu precisava, de quais eram os passos, de qual era a ordem das coisas que eu precisava correr atrás. Isso foi uma dificuldade muito grande pra mim enquanto eu tava organizando o meu conto. Eu acabei tendo que perguntar pra vários amigos meus autores que já tinham publicado coisas antes. E eu resolvi fazer esse vídeo por conta disso, que eu queria compartilhar com vocês a minha experiência pra vocês saberem o que foi necessário pra vocês não saírem tão perdidos quanto eu saí no meu primeiro conto. Se você é autor ou pretende escrever no futuro e gosta de conteúdo sobre escrita e sobre publicação, já deixa o seu like caso você seja novo aqui no canal, se inscreve por aqui, eu falo bastante sobre as minhas leituras e também coisas que eu assisto, e principalmente terror, fantasia e universo LGBT em geral, que são as coisas que eu mais gosto, e também comento um pouquinho sobre escrita. E o link pro e-book do meu conto, A Guardiã de Ideias, que é um conto LGBT de fantasia, vai estar aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ler também. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, então, são os profissionais que você acaba tendo que envolver na produção do seu livro. Quando a gente escreve como autor independente, algumas pessoas podem ter a ideia de que nós vamos ser as únicas pessoas, os únicos profissionais envolvidos nesse conto. Mas ele vai muito além disso e tem alguns profissionais que a gente precisa para que o nosso conto seja lançado da forma correta. Durante a preparação do meu conto para publicação em e-book, eu precisei contratar o serviço de 3 profissionais do livro, que foram um revisor, uma capista e uma diagramadora de e-book. Por que isso é tão importante? O revisor, porque por mais que a gente sinta que o nosso português é muito bom, que vai dar tudo certo, é muito importante que a gente não seja a única pessoa que leu aquele trabalho antes da publicação. Tem muitos erros que vão passar do nosso olho, não importa quantas vezes você leia. Eu li o meu conto, depois de terminar ele, assim, de concluir, de falar eu não vou mexer em mais nada, eu li umas 10 vezes. E mesmo assim, depois que o revisor me mandou o conteúdo, eu ainda encontrava erros que ele viu e que eu não tinha visto e que eu talvez nunca fosse ver, e até mesmo coisas de, por exemplo, a gente usar às vezes o travessão errado ou colocar uma vírgula no lugar errado. É sempre bom ter uma segunda pessoa que vai ler aquele trabalho que não seja a gente, porque o nosso olho deixa passar muita coisa. E no meu caso, era um conto curto que não envolvia nenhuma minoria que eu não estivesse inserida, então eu não precisei de uma leitura sensível, mas isso é um trabalho que eu gostaria de contratar nos meus próximos trabalhos como autora. Eu tenho um livro que eu tô terminando de escrever e pretendo publicar, e eu sei que eu vou precisar de uma leitura sensível, que é quando a gente contrata um profissional do livro, uma pessoa que seja parte da minoria que a gente incluiu na nossa história, para que essa pessoa leia e veja se o vocabulário que a gente usou e a forma como a gente descreveu aquele personagem e as cenas com ele estão da melhor forma, não estão ofensivas, não estão mal representadas. Esse tipo de profissional é uma coisa até recente no mercado editorial brasileiro e é muito importante. Também uma leitura crítica, se você quiser uma segunda opinião sobre o seu trabalho, se você quer aperfeiçoar esse seu trabalho e lançar ele da melhor forma, também é muito importante que a gente contrate uma leitura crítica, que é algo que eu pretendo fazer nos próximos trabalhos. Tá frio aqui em São Paulo hoje e a Draga tá de roupinha. É Draga. Coisa mais fofa da mãe. A segunda profissional que eu contratei foi uma ilustradora e capista. Eu queria que o meu conto tivesse uma capa que retratasse a identidade dele, e eu não tenho nenhum tipo de talento artístico nesse sentido de desenho, de capa, então eu sabia desde o começo que eu ia ter que contratar alguém que fizesse isso por mim. E eu decidi por uma capa com ilustração original. Você pode, lógico, fazer uma capa com fotos que você compra de banco de dados e banco de fotos. Muita gente acha que é possível pegar uma foto do Google e montar uma capa em cima dela, mas a verdade é que a gente precisa prestar atenção nessa questão dos direitos autorais, do trabalho das pessoas, das fotos das pessoas. Então é muito importante que você contrate um capista que entenda disso, ou que você mesmo pesquise e saiba onde encontrar as fotos que você pode usar na capa do seu livro, ou as fontes que você pode usar na capa do seu livro, e esse tipo de coisa. Eu sempre prefiro contratar um profissional que vai ter um senso de estética melhor do que o meu, e eu gosto muito de capas com ilustração, então eu sabia desde o começo que eu ia precisar de uma ilustradora que também já tivesse trabalhado com e-book, e o resultado foi perfeito. Eu não tenho nada a dizer de como eu amei ter trabalhado com uma ilustradora pra capa do meu conto. Já tendo o meu conto revisado e a capa que eu ia usar pra ele, o terceiro profissional que eu contratei foi uma diagramadora de e-book, porque ela conseguiu colocar tudo que eu tinha no melhor formato para e-book, que é uma coisa que eu não saberia fazer. E isso é o tipo de coisa que você até pode conseguir aprender fuçando na internet,
Mas o resultado de você contratar um profissional para isso e você tentar fazer sozinha são coisas muito diferentes. Eu sempre recomendo que vocês contratem um profissional, porque ele vai deixar aquilo da forma mais profissional e mais redondinha que você vai conseguir pro seu livro. E como a gente se dedica tanto à nossa escrita, eu pelo menos passei meses escrevendo meu conto, revisando ele e pensando em como eu ia fazer para melhorar aquele conto para publicação. Então eu queria que ele tivesse o tratamento e o contato com os melhores profissionais. Eu não tinha muito dinheiro para investir, mas mesmo assim eu resolvi que era importante e eu investi sim em profissionais que já tinham experiência, profissionais desse ramo, e foi o melhor resultado que eu poderia ter. Eu gosto muito da diagramação do meu conto, eu gosto muito da capa dele e a revisão foi incrivelmente importante também. Caso vocês se interessem pelo contato dos profissionais que eu trabalhei, o meu revisor foi o Sol Coelho, a capista foi a May Barros e a diagramadora foi a Karen Álvares, e eu vou deixar o contato deles aqui embaixo para vocês também. Além disso, outra dica que eu tenho para os autores iniciantes é que eles não esqueçam de colocar um item sobre o autor no final do conto, ou do seu livro, ou enfim, da sua novela, porque você pode colocar mais informações sobre você, inclusive colocar link para suas redes sociais, e isso dá muito resultado, porque os leitores eles gostam de saber quem é a pessoa que está contando aquela história. Então é importante que você tenha ali link para contato das suas redes sociais, das suas redes profissionais, do seu site, se você tiver, porque isso vai atrair as pessoas para que elas continuem acompanhando o seu trabalho. Agora a grande novidade para mim que foi a utilização desse site aqui, que é o Kindle Direct Publishing, o KDP, que é o site onde você vai cadastrar o seu e-book, o seu livro, para que ele fique disponível na Amazon. Então você tem aqui, eu já fiz a minha conta, mas você vai criar a sua conta e a partir daí você vai conseguir utilizar o KDP. Fazendo o login, essa daqui é a área interna do KDP, onde eu tenho as informações sobre as minhas publicações. Nesse site você pode criar um novo e-book ou um novo paperback, então você vai cadastrar aqui o seu livro, se ele é e-book ou se ele é cópia física, e você vai precisar de todas as informações já dele. Se você tiver uma ISBN desse livro, você vai colocar aqui, além da descrição, palavra-chave, categoria do seu livro ou do seu conto, a capa dele e o conteúdo. Então no momento em que você faz o seu cadastro aqui do KDP e cadastra o seu e-book, é que você já teve contato com todos os profissionais e você já tem o livro redondinho na sua mão, pronto para ser publicado. Esse daqui é o meu conto, a Guardiã de Ideias, então eu vejo que ele já tá funcionando, ele já tá à venda na Amazon e as pessoas podem encontrar ele. E ele foi submetido aqui no dia 27 de março de 2020, que foi quando eu cadastrei ele para pré-venda. O valor dele tá aqui também e quais as Amazon onde as pessoas vão poder encontrar. Isso tudo você consegue cadastrar na hora que você vai colocar o seu e-book no site do KDP. E também ele te dá o ASIN, que é um número como se fosse um ISBN, um número de cadastro da sua história, porque para e-book a Amazon não pede ISBN, mas ela vai te gerar esse número aqui, que é o número que prova que o seu conteúdo aqui é válido, ele é um conteúdo escrito cadastrado dentro do site da Amazon. Aqui dentro você pode promover ou criar propaganda para o seu livro, isso aqui é uma coisa que eu não sei mexer ainda. O que vale muito a pena são os reports que você tem acesso aqui. Aqui pelos reports você consegue ver o número de vendas, né? Então nos últimos dias, o número de vendas do seu conto ou do seu livro, e também pelo Kindle Unlimited, qual foi o número de páginas lidas, como que tá a leitura do seu conto, e aqui embaixo também a gente tem os direitos, né, quanto que você já faturou com a venda do seu conto dentro do site da Amazon. Eu gosto bastante do KDP, eu acho que ele podia ter uns stats um pouco melhores, principalmente na parte do Kindle Unlimited. Eu acho que eu não consigo entender tão bem ainda o número de leituras daqui, os números que eles dão, mas mesmo assim eu acho esse site muito bom. E ele foi bem fácil de fazer o cadastro. Eu só fui seguindo, colocando as informações sobre o livro e não tem muito segredo, vocês vão conseguir fazer, não precisam se preocupar com isso. Caso vocês tenham dúvida quando estiverem cadastrando, procure uma pessoa que já publicou o livro, inclusive se vocês tiverem alguma dúvida que eu consiga resolver, pode me mandar aqui ou me mandar por e-mail, se eu lembrar, se eu souber resolver, eu vou ajudar vocês também. Mas se vocês tiverem amigos que têm mais experiência, porque eu só lancei um conto, então procurem alguém que já lançou mais, alguém que já tem mais experiência com o KDP, para essa pessoa poder te instruir melhor se você tiver alguma dúvida durante o cadastro do seu e-book. Quando você estiver fazendo o cadastro da sua publicação no KDP, você vai receber duas opções dele, que são 30% ou 70% do valor de vendas, e isso às vezes você consegue escolher dependendo do valor do seu livro. Eu acho que essa opção fica disponível a partir de livros que custam, acho que R$6,
você pode escolher qual é a porcentagem de ganhos que você vai ter, e aí a 70% costuma valer mais a pena. Mas se for um valor menor, aí você só tem a opção de escolher os 30%, o que quer dizer que, publicando na Amazon, se o seu livro custar R$3, você vai receber R$1 em cima de cada venda de livro. É uma fatia pequena, mas é uma fatia que acaba condizendo com mais ou menos o que acontece no mercado editorial mesmo, que os autores não recebem uma porcentagem alta do faturamento da venda dos livros deles. Em editoras isso pode variar, e também em publicação online. Esses daqui são os números que eu tive acesso enquanto eu estava publicando o meu livro e organizando a publicação do meu livro dentro do site da KDP. O meu livro atualmente custa R$2,99 a unidade, é um conto de 32 páginas, e a cada unidade vendida eu recebo 30% desse valor. Eu acho pouco, mas esse livro, quando eu publiquei ele na Amazon, a minha intenção com ele nunca foi ganhar dinheiro, ele sempre esteve ali mais para que eu entrasse no mercado, me inserisse no mercado, e para que as pessoas tivessem algo meu para ler antes de eu poder continuar minha carreira como escritora. Então, dentro disso, ele tá cumprindo muito com a função dele, que nunca foi me fazer rica. Eu acho muito difícil as pessoas conseguirem ganhar dinheiro mesmo dentro do mercado literário. Quando você é um escritor pequeno, um escritor iniciante, isso é muito difícil. Então, eu acredito que a publicação do KDP vale muito a pena para quem quiser consolidar um nome no mercado e criar um nome dentro do mercado literário. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Isso foi só a minha experiência de publicação, e para muitas pessoas em muitas plataformas podem ser bem diferentes. E se você gostou, eu queria pedir mais uma vez para você deixar o seu like e para você se inscrever no canal caso seja novo aqui, e comenta aqui embaixo se você já publicou um conto na Amazon, como foi essa experiência para você, e se você já publicou em alguma outra plataforma, por editora ou independente, também conta um pouco da sua experiência pra gente poder compartilhar um pouco de experiências diferentes. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau!